Hoje venho com uma sexta chave para o desdobramento consciente. É uma chave que envolve um pacto elemental, ela envolve um elo com a alma de uma planta muito especial. Uma planta que também ficou conhecida como trombeta de anjo, beladona ou floripôndio, né? É uma espécie de lírio, é uma espécie das daturas, é uma planta que ela tem uma toxicidade muito grande se ela for ingerida. Então nós não trabalhamos com essa planta ingerindo, mas é uma planta utilizada nos rituais de alta magia. E aí o mago deve saber operar com a alma elemental dessa planta, criar um vínculo, criar um pacto. Não é do meu objetivo nesse curso trazer um conteúdo sobre magia, mas um dia eu prometo fazer um curso bem profundo para entrar nesses detalhes. O mago deve fazer um pacto elemental com a alma do floripôndio, um pacto de sangue, e para isso o ideal seria você ter um pé de floripôndio na sua casa, no seu terreno, ou então pelo menos aos redores, próximo ao local onde você mora. Uma ocasião eu plantei um pé na praça próxima lá de casa, plantei alguns pés na minha casa também, e quando eu fiz o pacto com o floripôndio, eu também fiz uma proposta de plantar uma média de umas 20 mudas espalhadas por aí, e assim eu fiz. Nem todas vingaram, mas algumas hoje são árvores. E isso é muito interessante. O mago deve de fazer essa ligação com a planta de sangue, tirando um pedacinho ali da planta, fazendo ali o seu furinho, então pegando ali aquele machucado já iminente, e num momento solitário com a planta, só você e a planta, de preferência na calada da noite, nos mistérios dos mais profundos, você deve de fazer essa intercessão. O mago sempre deve te fazer um círculo mágico ao redor dele e do elemental e da planta ao qual vai ser trabalhada, imaginando um campo magnético forte que o envolve e o proteja. E nesse contato, segurando as plantas, também deve se abençoar a planta com o sinal da cruz e fazer um elo com uma energia que circula na forma de um 8, de um infinito, linkando a sua energia com a energia da planta, e energeticamente, sinestesicamente, você tem que colocar sua energia na planta e invocar a alma da planta para dentro da sua energia. Se você tiver uma possibilidade de fazer já parte de alguns ritos esotéricos, trabalhar com as plantas medicinas, as plantas de poder da floresta, no momento que você estiver sob o efeito da planta de poder, se você fizer o trato com o elemental da planta, você pode ter um anexo um pouco mais forte, fortalecer o elo, fortalecer o pacto e ter um contato mais direto com esse elemental, a ponto de se vincular com ele de forma mais profunda e até extraordinária. No trabalho com o elemental da planta tem algumas formas de se trabalhar, de se operar magicamente com o elemental. Uma delas é você levar um galho dessa planta para o seu leito e se manter em contato, em conexão com esse galho antes de dormir, né? Depois de fazer muitas práticas ao qual você vai pegar o galho, vai conectar com o galho, vai conectar com a planta e vai cantar o mantra da planta. Então, o mantra da planta do floripôndio é KAM, K-A-M. KAM. E com esse galho na mão, conectado com o seu pacto, conectado com o seu elo, conectado com sua troca energética com essa planta, você vai invocar o elemental e pedir para o elemental para que ele te retire do corpo,
te leve para o mundo astral e te ensine a ciência da magia do mundo astral. O elemental do Floripondio, ele tem uma tez jovem, ele veste uma roupa como se fosse uma roupa dos seres iluminados pelo planeta netuniano, que é uma cor muito celestina, muito mística, né? Com um tom de mar bem profundo, mas a vestimenta dele já remete a um trabalho de alta magia. São elementais muito evoluídos. É importante a gente saber que o corpo da planta no mundo físico não quer dizer que tenha uma planta no mundo astral. Muitas vezes no mundo astral aquela planta é um elemental, é uma alma. Aquela planta tem uma vida livre, espontânea, né? Ela vive uma vida independente nos mundos superiores e aqui no mundo físico é uma árvore. Então, o elemental da árvore do Floripondio, ele tem um poder e uma sabedoria destra de manipular as energias do mundo astral. Muitos magos usavam o elemental do Floripondio para que o elemental do Floripondio operasse positivamente e magicamente a favor do mago, entendeu? Então esse é um trabalho muito especial. Se você for trabalhar com a magia do Floripondio para o seu desdobramento astral, ao longo das suas experiências, você deve de querer conhecer o elemental da planta, ter um contato com o elemental, ter uma conversa, ter um diálogo. Então, se você for trabalhar com o elemental do Floripondio, tiver essa possibilidade, for fazer o pacto com ele e for fazer o desdobramento com ele, ao desdobrar, eu te aconselho você ir até o lugar da planta, e ali você começar um vínculo, um diálogo e invocar esse mantra também no mundo astral, para que o elemental possa se manifestar para você e para que você possa ter um contato pessoal direto com ele e assim aprofundar o seu elo com o elemental. Tudo isso que eu estou falando para vocês é possível e eu vivo e vivi profundo na minha experiência. Na minha casa tem 4 pés de Floripondio plantado, espalhados por aqui. Perfeito? Então eu sempre tenho esse contato e eu sempre tenho esse trabalho quando eu estou no mundo astral. Eu conheço a ciência da magia elemental das plantas e sempre estou trabalhando hermeticamente, silenciosamente com os elementais. Sempre o trabalho com os elementais ele deve ser feito isolado, você sozinho. É uma magia hermética, ninguém precisa de saber, nem sua esposa, nem companheiro, nem amigo, nem professor, nem guru, nem guia, nem companheiro de viagem. É um trabalho calado. Então a magia ela é sempre silenciosa. Existe uma outra forma de operar magicamente com a magia do Floripondio. Essa aí ela é muito especial. Você vai pegar as plantas, estando jovem, forte, saudável, em consciência das possibilidades do que pode acontecer. Você vai pegar as flores do Floripondio quando ele estiver florido, você vai levar ela para casa e vai amassá-las e vai espremer elas num voal, num pano, até extrair dela o sumo. Ela vai derramar um líquido semelhante ao óleo. Então você pode colher lá 10, 15, 20 plantas, você vai socar elas, vai extrair o óleo. Esse óleo você pode até congelar ele para suas práticas mágicas, entendeu? Você pode guardar ele na geladeira, mas se ele ficar fora da geladeira, ele é altamente perecível. E a planta, a flor do Floripondio, ela se perde facilmente. Então você vai pegar esse óleo e você vai passar nas suas juntas, nas axilas, nas dobras aqui do cotovelo, nas virilhas, no joelho e vai deitar para dormir. Não é para fazer essa prática e fazer outra atividade, não. Essa prática é para ir desdobrar. Vai dar uns 20, 30 minutos, o seu corpo vai entrar num estado de lassidão e de sono e vai favorecer o seu desdobramento. Nessa hora você tem que concentrar, invocar o elemental e aí ir desdobrar para o mundo astral.
Lembrando que nessa planta tem uma substância neurotóxica, eu não sei qual que é o potencial total dessa substância entrando pela pele, eu não sugiro que você ingira essa planta, mas você pode passar pela experiência 1, 2, 5, 10 vezes, não tem problema nenhum. Eu estou vivo aqui, eu passei por várias vezes e eu conheci pessoas que operavam com essa planta, que tinha essa planta no quintal de casa e usava o óleo constantemente para fazer o desdobramento, e são pessoas que até hoje são lúcidas, não apresentam nenhum problema e etc. E essa técnica ela é muito poderosa. Tem um caso dessa técnica vindo de um amigo muito próximo e essa pessoa fez o ritual, usou a planta, teve uma urgência e ela teve que sair correndo às pressas de casa para atender aquela urgência. Estava andando e no meio do caminho percebeu que o corpo estava desfalecendo, perdendo as forças, e o corpo estava perdendo o controle e o movimento, e essa pessoa teve que entrar num táxi na época e voltar correndo para casa para deitar e desdobrar em casa. Ele tinha esquecido que ele tinha feito a prática e na urgência ele acabou indo para o imediatismo e sofreu essa consequência aí da prática. Então, quando você for fazer, você tem que fazer para desdobrar. Perfeito? Quando eu fui fazer o meu pacto elemental com o ritual Floriponde, nós estávamos em 5 pessoas que éramos muito vocacionados à magia e nós fizemos todo um ritual muito especial, dedicamos uma tarde com rezos, mantras, os nossos pactos e compartilhando a nossa vivência mística em torno daquela planta e continuamos aquele ritual ao longo do final de semana. Existe uma outra utilização dessa planta dentre os místicos. Eu já usei várias vezes, eu não vou te aconselhar, se precisar de fazer outras 1000 vezes eu farei. Por que eu não vou aconselhar? Porque essa planta tem um potencial neurotóxico, a consequência vai ser sua, na sua vida, então não é conselho meu. Se você quiser fazer, o problema é seu. Você pega a planta, a beladona, espreme o sumo e pinga uma gota em cada olho. Por isso que ela era chamada de beladona. Então, na Idade Média, as mulheres pingavam uma gota de beladona para clarear os olhos, ficar com o olhar um pouco mais bonito e atuar dentro da magia do floripôndio, entendeu? Ela dilata a pupila e a pupila fica altamente dilatada, você começa a perceber uma outra gama de cor, você tem uma alteração mais ou menos psíquica leve, mas uma gotinha para mim, Rafael Augusto, por Javier, nunca me fez mal, tá tudo tranquilo, eu tenho uma vista maravilhosa, arquei com a consequência do meu experimento, não fiz por conta de ninguém, fiz por conta própria e etc. Então é uma utilização, você pode estudar sobre ela aí, e aí lembre-se, faça o que tu queres, mas saiba que de todos os seus atos tem que prestar conta, perfeito? Então tem essa magia operacional aí com o elemental do Floriponde. O mantra é Cão, você faz a sua conexão especial. Se você tiver uma possibilidade, você tem uma arma muito poderosa para desenvolver o astral. Essa arma ela é secreta, queridos. Ela faz parte do hermetismo, ela faz parte de uma ciência nahual de um povo tribal muito especial. Eu estou trazendo aqui publicamente porque foi uma ordem do meu mestre. Ele dizia que o mestre Samuel falava para ele que eu tinha que colocar a obra pública, já que eu não carregava os juramentos de manter esses ensinamentos secretos. Então, estou compartilhando aqui com vocês, façam um bom uso dessa técnica, façam um bom uso dessa prática, e quando você for fazer o seu pacto elemental com a planta, você pode levar um objeto de um valor inestimável para você, um valor afetivo muito profundo, um objeto que você gosta muito, que tem a sua energia, um objeto que conviveu com você e pode pendurar ali na planta e deixar esse objeto ali com a planta, perfeito? Se você cortar uma galha da planta lá na junta, então imagina comigo, olha aqui para minha mão, tem lá a junta do galho, onde que está nascendo um galho. Se você quebrar ele bem ali, ele nasce uma muda. É só se você colocar ele na água por uns dias, quando começar a dar raiz, você coloca na terra e continua a regar ele. Então você pode pegar uma muda já madura, uma muda grande, você pode pegar uma galha grande de uma árvore dessa, colocar lá na terra da sua casa e ela já está dando flores, perfeito? Então é mais ou menos por aí. É uma planta tão transcendental e no próximo vídeo eu vou trazer mais sobre essa ciência da utilização do reino vegetal
para o desenvolvimento da consciência do desdobramento astral. Então, estamos juntos, gratidão, paz e luz.